Eu falei pra vocês que o jogo ia virar, não sabia que ia ser rápido desse jeito. Canadá, China e países da Europa defendem o Brasil, representante de negócios dos Estados Unidos marca uma reunião com empresários brasileiros e o mito aparece chorando na igreja. Em mais de 5 anos, ele foi 2 vezes, uma pedir voto e agora voltou com a tornozeleira. E ainda consegue enganar o tal do crente. O Brasil levou para a Organização Mundial do Comércio as tarifas do Trump, ganhou apoio de 40 países, Canadá, China, Rússia, Itália, Alemanha, França, através do embaixador Philippe Drummond. E 2 horas atrás saiu essa notícia. União Europeia aprova pacote bilionário de tarifas contra os Estados Unidos. E saiu agora na CNN que o governo dos Estados Unidos foi atrás de empresas brasileiras. Os Estados Unidos procuram mineradoras e sinalizam interesse em acordo. Como resultado, o dólar caiu e a bolsa voltou a subir com primeiros acordos sobre tarifas. Bom, já estava tudo encaminhado para negociação, para salvar empregos e empresas brasileiras, até que aconteceu isso aí. Porque esses interlocutores de Eduardo Bolsonaro, com quem eu conversei hoje, disseram que eles estão instruindo os interlocutores deles na Casa Branca, no Departamento de Estado, a não receberem a delegação brasileira. Então, essa interlocução pode ser dificultada justamente porque Eduardo Bolsonaro não quer que haja outros interlocutores com a Casa Branca, que não ele e o Paulo Figueiredo, que é quem está articulando, tem muito trânsito na Casa Branca, tem trânsito mais ainda com o próprio Donald Trump, e não querem, nem Eduardo Bolsonaro quer, nem Paulo Figueiredo quer, que haja uma espécie de ruído ou de curto-circuito, nem que sejam parlamentares do campo bolsonarista. Sim, estão boicotando as tarifas e colocando como condição o seguinte: quer negociar? Quer tirar as tarifas para não quebrar as empresas e o agro? Anistia para todo mundo, incluindo o Bolsonaro no meio. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, estimou que o agro vai perder mais ou menos 6 bilhões de dólares por ano. Esse é o prejuízo para ter a anistia do Bolsonaro. Salvem o Bolsonaro, a economia a gente vê depois. Se for reclamar, ó, o sujeito aí tá transtornado. Não haverá recuo. Podem prender o meu pai. Não haverá recuo. Podem tentar me prender via Interpol. Não haverá recuo. Podem fazer o que for. Não haverá recuo. Eu tô garantindo para vocês. Não se negocia com um psicopata, com um tirano sedento por sangue. Eu tô preocupado, meus amigos, se vocês que estão aí no Brasil e vocês que não conseguem sair daí, que é a maioria da população brasileira, se vocês vão daqui a alguns anos tá buscando cachorro na rua para comer igual na Venezuela, é hora do tudo ou nada. Ou é 100% vitória ou 100% derrota. E a gente sabe que no final das contas ele vai recuar. E isso aí vai dar tudo errado. Agora, falar pro povo que votou nele que essas pessoas vão ter que comer cachorro igual na Venezuela e ele não tá nem por aí, porque agora o objetivo é a anistia, é salvar o Bolsonaro, é duro, né? Quem vota num bicho desse tem que rever o que tá fazendo. Olha só essa notícia. Tarifaço pode eliminar 110 mil empregos e causar perdas bilionárias às empresas. Vai afetar toda a cadeia produtiva. O que ele pensa? O Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único remédio capaz de reverter as coisas no Brasil. Se vocês, produtores agrícolas e empresários, não entenderem isso, é um sinal de que vocês estão indo como gado para o matadouro. Tá vendo? Ser produtor agrícola vai ter prejuízo agora. Se você não comemorar, não agradecer o Eduardo, você é um gado. Você é um gado. É o que ele tá falando. Enfim, continua a besteira. Eu agradeço demais o presidente Donald Trump, porque ele não precisaria estar fazendo isso. Mas ele enxerga no Brasil um país muito mais próximo de uma Venezuela do que de uma democracia saudável. Muito obrigado, presidente Trump. Ele trabalhou 13 dias esse ano. Sim, esse ano inteiro. E o salário? Quase aí 50 mil reais. Pago em dia. Isso quem disse foi o portal UOL. E ele arrumou uma outra desculpa, pior ainda, para continuar lá nos Estados Unidos recebendo salário. Sim, ele vai meter um atestado. É isso aí, cara. Ele tá, pelo menos é o que estão falando, que ele vai considerar meter um atestado médico. Tem até a possibilidade dele apresentar um atestado médico, porque isso acaba jogando um pouco para frente essas questões das faltas, né? Porque o que aconteceu? A gente teve uma licença que já terminou no último domingo, e daqui para frente, nos próximos dias, o parlamentar pode ser cassado se ele faltar uma quantidade determinada ali de sessões. Pelo menos uma coisa boa na vida ele fez, uma contribuição para a justiça. Fui conversar com fontes ali da cúpula da Câmara dos Deputados para medir a temperatura em relação ao PL da anistia. E o que eu ouvi é que esse assunto está enterrado, que não há qualquer chance de o projeto de lei da anistia prosperar nesse momento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Até me fizeram uma metáfora dizendo o seguinte, que esse projeto ele já estava muito enfraquecido dentro do Legislativo, era como se as pessoas estivessem já segurando o caixão, segurando a alça do caixão dessa proposta, e agora ele foi enterrado de vez. Uma notícia excelente que acabou de sair, a turma da oposição está lá na Câmara contra o recesso para tentar salvar o Bolsonaro de algum jeito, só que foi avisado o seguinte, cúpula do Congresso e Centrão travam pacote anti-STF e ampliam derrotas de bolsonaristas. E vocês estão lembrados dessa cena patética que aconteceu no começo da semana, enquanto tem gente perdendo emprego, empresário perdendo os seus ganhos, o seu negócio, a turma está exaltando o Trump dentro da Câmara dos Deputados, por causa das tarifas de 50%. Agora, bandeira de Trump cria mal-estar no PL, que tenta descolar direita da tarifa. Eduardo Bolsonaro irrita líderes. E a senadora Margareth Busetti, uma das mais importantes da turma bolsonarista, ela perdeu a paciência com o Eduardo. Não, abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele.
A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Então, ele falou em vários vídeos, dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa assim. O que adianta mudar agora? Tá gravado. Exatamente. Cara, o Eduardo tá muito mal dentro da direita. Agora, uma pessoa que sempre passa vergonha, eu fiz questão de separar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês, que é a Júlia Zanata. Ela foi pro meio da rua tentar provocar alguém, sei lá qual era o objetivo dela, falando contra o Lula do nada, no meio do trânsito. E deu nisso aí, ó. Eu no meu dia menos antipetista. Faz o L gostoso! Faz o L gostoso! Cara, Paga imposto! ela foi provocar e não aguentou, aí começou a berrar. Não aguentou. Cara, ela foi encher o saco dos outros. O sujeito fazendo L só entrou na mente dela. A Júlia não se ajuda. Ela não se ajuda. Agora eu entendo de verdade, tá? Por que o Bolsonaro prefere o Carluxo como senador por Santa Catarina que a Zanata. Ah, pra quem não tá por dentro, o Eduardo agora mudou o tom e disse que não trabalhou por tarifaço, não. Que ele não pediu pro Trump taxar o Brasil. Depois de um monte de vídeo gravado, você falando a mesma coisa, cara, acha que é só negar e tá resolvido. As pessoas já ficaram sabendo. E eu posso provar isso. Saiu pesquisa mostrando que o comportamento da família Bolsonaro diante do tarifaço é rejeitado pela maior parte da população brasileira. De Bolsonaro, 32% aprovam e 60% desaprovam. Do Eduardo, 27% aprova e 59% desaprova. Pesquisa do IPESP, realizada recentemente, a diferença para o Lula é grande. De aprovação, o Lula tem 18 pontos a mais que o Bolsonaro e 23 pontos a mais que o Eduardo. Agora, pro final do vídeo, olha, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu nunca fiz aqui antes. Saiu esse vídeo aqui do Marcos Duval e eu não assisti. Eu sempre vejo os conteúdos antes de mostrar pra vocês. Disseram que vale a pena. Que é bom. Dá pra mostrar que vocês vão gostar também. Bom, vamos ver isso aqui, né? Mas eu não sei se você vai ter condições de arcar com nada, porque todos os seus recursos vão ser apreendidos. Ele tá falando do Xandão? E você botar tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República. Tu é louco. Tu se fudeu. O Marcos Duval falando isso. Que alguém é louco. Ele que contou pra todo mundo que trabalhou na SWAT. Desculpa aqui, senhoras, idosos e crianças, mas é um desabafo. Alexandre, você se fudeu. E fudeu a tua família. E todos os seus assessores, vocês são cúmplices. Eu acho legal essa ideia, cara. Eu vou, daqui a pouco, atrás de alguma agência bancária, eu vou estourar o caixa eletrônico pra pegar dinheiro. E se a polícia me prender, a polícia tá errada. Ué, vai restringir minha liberdade? Eu não posso. Não posso ficar preso, eu tenho direito à liberdade, direito de ir e vir. Então, daí a gente vai chamar os Estados Unidos, a China, sei lá. Não vem dizendo que só estava cumprindo missão, porque lá no julgamento em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas diziam, não, eu matava porque eu estava obedecendo ordens. Olha a turma do governo que tinha um ministro fazendo uma cópia de uma produção audiovisual dessa época. Cada loucura. Mas todos foram condenados ou à prisão perpétua ou à pena de morte. Até os que cumpriram ordens. Cara. Você viu o Cid, né? Então não adianta de ninguém, nenhum de vocês que invadiu, principalmente hoje, a casa de Bolsonaro. O nome de vocês entrará também na lista. Falando da polícia. Dos Estados Unidos para Ai, meu Deus. O passaporte seu e da sua família. E ele decide agora. Que lindo. É brincadeira, né? Ver a turma da direita. Ver essa turma que sempre se colocou como defensores da polícia, agora xingando. Ou então, num tom ameaçador, falando que vai ter punição contra policial porque o cara tava cumprindo o próprio trabalho. Que você entende o que tá acontecendo aqui? Chegou uma investigação, uma papelada na mesa da polícia, com uma série de provas. O trabalho da polícia é continuar investigando, ver onde vai parar. O que a polícia fez? Cumpriu o próprio trabalho. Agora pronto. Estão querendo punir, trazer punição nos Estados Unidos, tirar visto de todo mundo. Você tá doido, eu nunca tinha visto isso antes. Mas aí que tá, né? O político, ele vai ser desse jeito. Isso aí é do político. O problema é quando tem gente que acredita. Ainda bem que a gente viu aí nas pesquisas que não é a maioria. O que eu não consigo aceitar é ter brasileiro do lado deles. Você é brasileiro, você tá aqui nesse país, essa economia te afeta. Se você tá do lado deles, eu acho que você nem tem cura. Sua situação é muito grave, vamos dizer assim, não é uma questão de opinião, é um problema estrutural, dentro da cabeça, é estrutural. Não acho que não dá pra mudar. Enfim, pessoal, vamos divulgar aí, joga também em qualquer grupo da família, joga nas redes sociais, vamos espalhar essa mensagem.